Olá, hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem sido muito importante para mim nos últimos anos. Ela tem me ajudado a me entender melhor e, por que não dizer, a me aceitar melhor. Só que também ela é culpada por me deixar numa situação complicada, porque quanto mais eu aprendo sobre mim, mais eu descubro que ainda tenho a aprender. Bem, depois de tanto tempo, agora chegou a minha vez de perguntar: quem é Margarete Salgado? Vamos lá, Margarete. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia, tudo jóia. Essa pergunta, ela é sempre uma pergunta que ela traz muitas coisas, né? A gente começa se perguntando se a gente fala do campo pessoal, do campo profissional, do campo social, né? Então, eu vou dar uma palhetinha em cada. Tá No ótimo. campo profissional, eu sou psicóloga clínica, né? Já atuando na área há 25 anos, né? Então, com especialização em psicossomática, terapia de casal, família, clínica de adulto. Já tive trabalhando com crianças e hoje não trabalho mais, trabalho com orientação familiar, né? No campo pessoal, sou uma pessoa de gostar de ambientes sociais, tenho muitos amigos, curto estar com amigos e família, prezo muito essas relações, né? Até porque eu digo que tudo para mim serve como um campo de observação, eu sou muito observadora, né? Sou casada, né? Sou mãe de um bebê de 4 patas, entendeu? Que é linda, né? Que eu sempre digo que é linda, minha alegria de viver. E eu acho que é por aí. Legal. Bom, a ideia aqui de trazer você, né, para essa conversa é para a gente falar um pouco dos efeitos que essa pandemia tem trazido para as nossas vidas, né? Não só enquanto empreendedores, mas como pessoas, né? Você falou das relações interpessoais e que elas foram terrivelmente afetadas por conta desse Sim. processo de isolamento, distanciamento social. Como é que você tem visto esse cenário atual? Como é que você tem encarado isso ultimamente? Eu acho que a gente passou, que eu vejo é que a gente passou por algumas etapas, né? Logo, num primeiro momento, nós tivemos uma desorganização das pessoas, porque as pessoas foram jogadas dentro da sua casa com toda a família, né? E a gente sabe que, apesar de a gente ter escolhido aquela família, a gente tinha alguns escapes e a gente não tinha uma convivência tão intensa. Então, no primeiro momento, isso gerou muita ansiedade, muita agitação, uma dificuldade de como lidar com aquela rotina, como estabelecer aquela rotina, não é? E também uma não percepção do tempo que isso podia se estender, né? O segundo momento foi aquele momento onde as pessoas já começaram a encontrar mais ou menos, né, uma maneira de lidar. Foram buscando formas, né? Porque como nós somos seres humanos muito adaptáveis, a gente vai tentando encontrando recursos, elementos para poder dar um certo equilíbrio. O nosso corpo prima por esse equilíbrio, né? Então, na nossa construção, no nosso dia a dia, a gente foi tentando buscar formas de encontrar um equilíbrio possível dentro dessa nova realidade. E agora eu acredito que a gente esteja fazendo um terceiro momento, uma terceira etapa, que é a etapa do estresse, né, por privação, né? Todas as vezes em que a gente está num estado de privação há muito tempo e que a gente não consegue ver qual é o fim disso, né? Isso vai criando uma angústia, vai criando um tédio, porque tudo que você podia tentar, né, você já tentou. Nas primeiras lives que eu fiz, eu até falei para as pessoas, né, que antigamente a gente se planejava e dizia, era um discurso muito comum, falando assim, eu queria tanto tempo para ver as minhas séries, para maratonar, eu queria tanto tempo para poder ler aqueles livros que estão acumulados, né? Eu queria tanto tempo e nós ganhamos esse tempo. Só que nós também percebemos que a gente não sabia como administrar esse tempo com tantas variáveis que tinham em volta, né? Só que agora a gente está vivendo uma outra etapa, né? Que é, nós já conseguimos maratonar alguma coisa, já conseguimos ler, algumas pessoas fizeram curso, outras encontraram uma rotina, outras fizeram atividade física, meditação, mas a privação está começando a pesar, né? O afastamento social,
né, esse distanciamento social que a gente está vivendo, né, ele está cansando e ele está trazendo um estresse de até quando isso vai? Até quando eu vou estar privado de fazer as coisas que eu gosto? Porque também está caindo na cabeça das pessoas, na consciência, de que isso não é férias, né? Isso não são férias. A gente não está de férias. A gente está tendo que lidar com uma nova realidade. E quando essa realidade dessa privação, ela também acabar, né, nós vamos ter que lidar com uma nova realidade, que é como voltar para o mundo pós-pandemia, né? Porque não vai ser nunca mais o mundo que foi, né? Entendi. Agora, assim, essa incerteza, no final das contas, é que talvez seja o pior de todo esse cenário, né? Porque a privação, quando você sabe, eu vou ficar um mês preso, mas depois eu vou voltar ao meu normal, beleza. No caso desse processo todo, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, como vai retornar, o que vai acontecer depois, se eu vou ter emprego, se a minha empresa vai estar ativa, se meus funcionários vão poder retornar. Enfim, tanto empresários tanto empreendedores quanto funcionários, como qualquer pessoa, ela está vivendo um período de incerteza total, né? E você concorda que esse fator de certeza ele é um agravante para tudo isso que a gente está vivendo em matéria de ansiedade, por exemplo, nessa Sim, questão? muito. Muito porque o nosso cérebro não sabe lidar com a incerteza, né? O nosso cérebro ele precisa de ou negativo ou positivo. A dúvida, né, ela vai criando o estresse. E à medida que eu crio estresse, né, o meu cérebro vai ficando agitado, ele entende que eu estou entrando num processo de guerra, né? Ele entende que alguma coisa está desorganizada dentro de mim e ele começa também a produzir, né, substâncias que são danosas ao nosso organismo. Então, esse momento, por ele ser um momento de muita insegurança, e a gente não sabe lidar com a insegurança, a gente não sabe lidar com o tédio, isso vai gerando um movimento também de angústia para algumas pessoas, agitação para outras, né? Irritabilidade. A gente hoje tem comprovado quadros de crianças que estão entrando em depressão e que estão fazendo doenças somáticas, né? O filho de um amigo meu, que ele tem exatamente 12 anos, ele foi parar no hospital com a pressão de 17, né? Uma criança. Então, foi uma correria tremenda. Por quê? Porque ele estava com a pressão alta. E isso foi detectado dentro do hospital, ali no Barra D'Or, né? Como se fosse realmente uma crise de estresse na pandemia, em função da pandemia, porque foi tirado tudo dele. Ele tinha o futebol, ele tinha os amigos de futebol, ele tinha a escola, ele tem a praia, ele tem... De repente, ele se viu, mesmo ele morando num ambiente privilegiado, num lugar bom, né? Ele começou a sentir os impactos disso, né? Todo mundo está sentindo. E a saída disso, que é o que a gente está vendo agora, né? Até um relaxamento dessas regras tão rígidas, está fazendo com que as pessoas também agora se perguntem. Todo mundo queria muito sair, todo mundo queria muito que isso acabasse. Mas hoje as pessoas param e falam assim, tá, vai acabar e eu vou sair, e quais são as garantias que eu tenho de que não vai haver uma contaminação, de que eu tô, né, de que eu posso, até onde eu posso ir, né, como lidar com isso, né, no momento em que me é permitido sair. Porque quando eu estava preso, eu achava que eu queria sair mais do que tudo e queria que isso acabasse. Agora que há a possibilidade de acabar, as pessoas se perguntam, então, tá, mas agora eu posso, mas eu posso como? Né? Como é que eu vou fazer? Né? Então, isso é um fator bem gerador de ansiedade, de angústia, de estresse. É aquela história, né? Cuidado com o que deseja, que pode se tornar realidade, né? Então... Exatamente, eu já até falei isso. Eu brinco com isso, eu sempre falo, cuidado com o que você pede, com o que você deseja ardentemente, porque quando aquilo se tornar realidade, você vai ter que lidar com aquilo, entendeu? Verdade. E assim, eu toquei no tema de ansiedade, eu li no início do ano que a OMS tinha divulgado alguma coisa de que 33% da população mundial sofria de ansiedade e que o Brasil já estava no topo da lista. Quer dizer, ainda vem uma pandemia de quebra aqui para botar mais lenha nessa fogueira. O que você tem percebido sobre isso? Quer dizer, as pessoas, de fato, elas estão muito mais ansiosas. Como é que está essa situação?
O povo brasileiro, por toda a condição, né, ambiental que ele vive, né, de nós termos muitas possibilidades, né, a gente vive perto de praia, é um país tropical, é sol, é samba, é carnaval, nós temos uma área que ela é muito propícia, né, a esse movimento para fora. Né? Nós somos um povo que é reconhecido como um povo caloroso, alegre, festeiro, né? Então, nós temos embutido nisso, antes da ansiedade, eu acho que a gente precisa falar dessa agitação. Nós somos um povo previamente agitado, né? E nós não estamos acostumados a esse movimento de fechamento. Eu até brinco com a música da Adriana Calcanhoto, que ela fala carioca não gosta de dias nublados, né? Eu sou uma carioca, por exemplo, que eu detesto dias nublados. Eu digo que eu sou planta de sol, né? Eu sempre digo que eu sou um girassol. Onde está o sol, eu estou me virando para pegar o sol, né? Então, me faz falta. Quando a gente que tem essa agitação, que já tem uma cidade que favorece essa agitação, né? Que tem tantas possibilidades, a gente se vê privado disso, né? Essa agitação, ela vai crescendo, é como se fosse uma pilha que ela fosse se carregando, 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 e ela não tivesse como escoar, entendeu? Então, isso vai ser também um fator produtor de ansiedade, entendeu? Se eu não tenho o que fazer, se eu me sinto preso, se eu me sinto ali angustiado, sem saber como, aonde, quando, né? Essa característica, ela vai aumentando, e realmente no consultório a gente viu muitos, meus amigos mesmo. Eu tenho uma amiga que todos os dias ela posta a angústia que ela está vivendo. A angústia que ela está vivendo. E não é uma pessoa que vive num ambiente que não seja privilegiado, né? Mas ela vive uma angústia tremenda da solidão. E também uma outra questão, né? Nós somos, apesar da gente brincar muito, dizer que o carioca é aquele que fala assim, pô, vamos marcar, aquela coisa toda, ninguém marca, né? Mas nós somos seres sociais, né? A gente encontra com um, encontra com o outro, mesmo que as relações não se aprofundem, né? A gente mantém um nível sempre de integração social, né? Então, as pessoas, elas estão se sentindo, elas não aprenderam a solitude, elas estão vivendo a solidão, né? E isso também é um grande componente desse fator de ansiedade que cresceu muito, porque essa pandemia, essa quarentena, que deveria ser de 40 dias, se estendeu muito além disso, não é? E essas pessoas que têm uma dificuldade de lidar com essa rotina e com essa solidão, elas estão sofrendo e elas estão muito mais ansiosas. Entendo. Eu vejo assim que a dificuldade, cada um tem a sua forma de lidar com essa solidão, com esse Sim. isolamento, e isso tem causado aí até que também haja uma acomodação, um aprendizado em relação a essa nova rotina, né? Porque a rotina mudou completamente. Mesmo eu, que já era uma pessoa que trabalhava em casa, né? já fazia home office naturalmente, o fato de ter sido privado de ir à rua, de ir a um shopping, de ver as pessoas, né, de visitar meus parentes, tudo isso afeta. E as rotinas também mudaram um pouco, porque a dinâmica com as outras pessoas também mudou, né? A gente tem assistido muita coisa agora, tenho visto mais vídeos do que nunca, assistido mais lives do que nunca. Todas as pessoas com quem eu falo agora falo através do computador. Quer dizer, tudo isso tem mudado as relações e tem feito com que eu tenha que buscar formas para me adequar a essa nova realidade. Por exemplo, para dormir, os meus horários de sono mudaram bastante, né? De vez em quando eu paro e falo, poxa, eu tenho que tentar organizar melhor o meu sono. E eu sempre tive facilidade de dormir, mas ao mesmo tempo, agora eu tenho que usar alguns mecanismos para poder conseguir dormir com mais facilidade. Por exemplo, como eu te falei uma vez, né, estou usando vídeos com áudios com barulho, som de chuva. É uma coisa que me acalma, que para mim funciona bem, então me ajuda. A não ser quando tem um trovão no meio do áudio e que me assusta. E uma vez aconteceu isso, né? Eu estava dormindo já e de repente veio aquele bom. Cara, eu pulei da cama.
eu falei, não, esse áudio aqui eu já não escuto mais, eu tenho que buscar um outro. Né? Já tem vídeos de aquário e outros mais. Que mecanismos as pessoas hoje podem lançar mão para tentar se acalmar e tentar se manter dentro de um certo equilíbrio durante esse processo todo? Eu tenho dito para os meus clientes o seguinte: a melhor coisa é você criar uma rotina, né? Porque como houve uma mudança, as pessoas começaram a viver mesmo essa sensação de que não tinha horário para acordar, não tinha horário para dormir, né? Num primeiro momento, muitas pessoas começaram a encontrar essa dificuldade por toda a dificuldade nesse restabelecimento de rotina, né? Então, você não precisa estabelecer uma rotina rígida, né? Mas criar uma rotina que ela te dê, né, início e término de alguma coisa. Então, eu acordei, eu me preparo para tomar o café da manhã, depois do café da manhã eu faço uma atividade, seja ela qual for, de trabalho, de leitura, ou de curso, ou atividade física, seja ela qual for, daqui a pouco você para e almoça, descansa um pouco depois do seu almoço, entendeu? Engata numa outra coisa, mas procura ter um horário para acordar, um horário para dormir, né? Porque o simples fato da gente saber que a gente não tem um outro dia que vai cobrar a gente, que a gente tenha que acordar, porque uma coisa que eu expliquei nas outras lives foi o seguinte: o nosso tempo anterior, antes da pandemia, ele era marcado pelo externo, pelo fator externo. Então, eu tinha que despertar num certo horário, porque eu tinha que tomar café no certo horário, tomar banho no certo horário, porque eu tinha que pegar o ônibus, o meu transporte, o carro, porque eu tinha um trânsito para pegar para chegar aonde eu teria que estar naquele horário. Né? Então, essa questão da determinação do meu tempo sendo externa, quando a pandemia entrou, me gerou uma dificuldade, porque toda essa organização de tempo ela caiu nas minhas mãos. Né? E eu não tinha mais horários para fazer nada. Eu não precisava criar esses horários. Isso foi dificultando. Né? Então, uma das coisas mais importantes para as pessoas poderem lidar e conseguirem criar, né, essa facilidade para dormir, né, para fazer as coisas e para entender que elas estão dando conta, dentro da medida do possível, dentro do que podem, do que querem, né, estabelecer uma rotina. Né? Uma rotina com horário para dormir, horário para almoçar, horários que marquem a passagem desse tempo, né, e um horário também para dormir, para você poder ter um sono de qualidade. E aí, voltando ao horário da noite, uma das coisas que eu também recomendei para as pessoas que são ávidas por notícias, mas que as notícias, de alguma maneira, elas angustiam, preocupam, é não ver os jornais da noite. Procurar ler um livro, procurar ver um filme, procurar ver uma live, alguma coisa que seja menos preocupante para você não levar para a cama todas essas informações, todas essas preocupações, todos esses números de morte, de pandemia, de problemas políticos que a gente está vivendo nesse momento, né? Porque senão você vai levando para a cama e mesmo que você consiga dormir, né, você tem um sono que ele é arrastado, que não é um sono de qualidade, né? Então, essa rotina e você filtrar a quantidade e a qualidade da informação que você vai se dar nesse período noturno também é essencial para que você consiga ter uma qualidade maior dentro desse quadro de pandemia que a gente está vivendo. Então, quer dizer, na verdade, a pessoa tem que trabalhar muito a sua autogestão. Sim, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho visto desde o início é a autogestão, né? Porque a gente sempre deixa muito, a gente fala que a gente quer tempo, a gente fala que a gente quer ficar mais em casa, mas no fundo, quando isso nos veio como uma oportunidade, uma possibilidade, a maior dificuldade que eu vi de todos foi como é que eu vou administrar esse meu tempo? Como é que eu lido com todo esse tempo agora que eu tenho? Como é que eu divido esse tempo? Né? A gente teve um impacto muito grande também nas mulheres, né, Davi? Porque as mulheres foram as mais sobrecarregadas. Porque a mulher veio para casa, né? E além dela trazer o trabalho dela de casa para casa dela, né? Ela teve que lidar também com esse marido, com esses filhos, e ela ainda é a dona de casa, ela é a tutora do ensinamento desses filhos. Há uma dificuldade nessa administração e até na divisão de tarefas. Então, as mulheres apresentaram um quadro maior de estresse e de ansiedade, né? Até em função de uma sobrecarga que elas tiveram.
porque até o seu marido está em casa, mas o seu marido acha que ele está em casa porque ele vai trabalhar, né? Mas as outras coisas todas, a mulher continua sendo que ser responsável. Então, para ela também foi muito mais difícil a administração desse tempo. Entendi. A gente está passando por um período onde a gente tem uma crise sanitária, uma crise política, uma crise financeira. Parece uma tempestade perfeita, né? E nessa tempestade, as pessoas ficam... Isso, logicamente, como a gente falou, é um fator que aumenta toda essa ansiedade, dificulta as pessoas a manterem uma saúde mental, né? Porque tem muita preocupação acontecendo, problemas de fato acontecendo, não só a preocupação gerada por eles. Qual seria o melhor caminho? Se abster disso tudo? Não quero mais ouvir falar de pandemia, eu não quero mais ouvir falar de crise política, ou vou me inteirar desses assuntos para entender melhor? Existe um caminho mais correto a seguir nesse caso? Filtrar. Eu não vou consumir todas as informações, né? Eu não vou aceitar todas as informações como únicas, absolutas e verdadeiras, né? Procurar sites que sejam confiáveis e começar a aprender a se dar conta de que eu não posso mais controlar o todo. A única coisa que eu posso controlar, a única coisa que eu posso entender como controle é a minha vida nesse momento. Então, ninguém sabe. Quando eu falo ninguém sabe, eu digo que esse vírus, essa doença, ela colocou o planeta em suspensão. Então, não é uma característica do Brasil. A gente olha para os Estados Unidos, a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente olha para a Inglaterra, vê o que está acontecendo na Inglaterra. Então, todos os países, eles estão desorganizados, né? Porque além da questão da pandemia, né, que já traz um estresse, que já traz uma ansiedade, e uma insatisfação com os governos que estão por aí, com a maneira, com a gestão, né? Isso está pipocando em tudo quanto é lugar, né? Então, a qualidade da informação, né? E isso ajuda você a não ficar também tão mais tenso e tentando projetar uma vida que a gente não sabe mais qual vai ser. Então, isso vai ser um aprendizado para a gente. A vida como ela era, as coisas que eu planejei, provavelmente elas não vão acontecer, ou não vão acontecer no tempo, entendeu? Ou não da maneira como eu imaginei, né? Então, a gente vai ter que, novamente, encontrar recursos, né? Buscar elementos na maneira como o mundo virá se apresentar para entender por onde que eu vou caminhar nessa nova realidade, né? Vai ser um pós-mundo, um pós-quarentena, né? Vai ser um novo mundo, com certeza vai ser um novo mundo, porque todo mundo ainda vai ficar muito inseguro com uma série de decisões. A gente não sabe, inclusive, como é que vai ser a situação financeira daqui para frente, né? Então, nós estamos vivendo meio que num estado de suspensão e a gente precisa aprender a lidar com hoje. Hoje eu programo o meu dia para isso, eu faço isso, encontro qualidade nisso, valorizo isso, durmo, acordo e penso no outro dia. Não dá hoje para eu projetar muitas coisas, porque a gente está vivendo um momento de muita incerteza em vários setores. Seria um momento propício para se aprofundar na filosofia estoica, né, onde você se preocupa com aquilo que você tem possibilidade de mudar e aquilo que você não tem possibilidade de mudar, você abstrai, você simplesmente, já que não está sob meu controle, eu vou deixar que as coisas aconteçam e vou reagir à medida que essas coisas aconteçam, né? Seria melhor para a qualidade de vida das pessoas, sim, né? A gente fala muito de qualidade de vida, mas a gente não pensa na importância e nem no significado da qualidade de vida para a gente, né? Então, quando eu falo com os clientes, o que é qualidade de vida para você? Né? Como é que você tem um entendimento do que é qualidade de vida? Né? E quando a gente vê essas propagandas de qualidade de vida, né, para algumas pessoas, qualidade de vida é viajar para o exterior. Mas se você não tem a possibilidade, você vai dizer que você não tem qualidade de vida? Para algumas pessoas, qualidade de vida é você trocar de carro todo ano, não é?
Mas se você não consegue trocar de carro todo ano, você vai dizer que você não tem qualidade de vida? Não. Você precisa encontrar dentro da sua realidade, dentro da sua percepção, o que é qualidade de vida para você, né? E qualidade de vida tem a ver com uma harmonia. É eu encontrar essa harmonia no ambiente que eu vivo, com as pessoas que eu vivo, com a realidade na qual eu estou inserido. Entendeu? Então, hoje, eu acredito que se a pessoa começar a entender que é precioso para ela, entendeu? E que isso seria, nesse momento, considerado uma qualidade de vida, ela viver o dia de hoje, conseguir entender as qualidades, as coisas boas que ela ganhou, nas realizações que ela teve hoje, nas relações com a família, na harmonia que ela conquistou, e amanhã será um novo dia, né? Ela vai conseguir diminuir o impacto de tudo que está acontecendo, que é real, mas que ela não pode controlar. Entendeu? Ela não pode controlar. Eu não tenho controle sobre as decisões que são tomadas no governo, eu não tenho controle, entendeu? Sobre a violência policial que é praticada, direto eu não tenho, entendeu? Mas se eu ficar vivendo isso 24 horas, eu vou sofrer muito, né? Por essa sensação de instabilidade, por essa sensação de que e agora o que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da vida dos meus filhos? O que vai ser do meu futuro? O nosso futuro é o dia de hoje. Ele começou e ele terminou. O meu futuro se resume a levar o meu dia até o fim com qualidade. No dia seguinte é um outro dia. Entendi. Agora, existe uma diferença aí entre você simplesmente se anular em relação a tudo que acontece e se abster de tudo que acontece e outra coisa é você, de repente, ficar envolto nesses problemas sem condições de resolver. Quer dizer, eu posso ter minha voz nas minhas redes sociais ou entre os meus amigos sendo contra, de repente, uma determinada postura, mas eu não preciso necessariamente sofrer por aquilo que está tão distante, quer dizer, trazer esse sofrimento para dentro de mim, né, e vivenciar aquilo continuamente, porque aquilo vai me trazer uma angústia absurda. Seria isso. Vamos lá. Eu digo que o medo ele é positivo. O medo é positivo porque o medo ele me dá a possibilidade de eu pensar, tá? O pânico é improdutivo, porque o pânico ele me tira a possibilidade desse pensamento, né? Ele me tumultua. Então, quando eu falo dessa falta de controle, entendeu? É lógico que a gente tem medo. A gente olha para o nosso futuro e se a gente não vê um futuro claro, isso me causa uma preocupação, me causa uma apreensão, tá? Mas eu não posso entrar em pânico. Eu não posso entrar em pânico. Então, é lógico que nós temos formas indiretas ou até hoje diretas, através das redes sociais, de eu me comunicar, de eu me posicionar, de eu colocar alguma coisa. Mas o que eu digo é para a gente não entrar em pânico, né? A gente vai filtrar a informação, a gente sabe que a gente está vivendo esse momento de estabilidade. Agora, eu não posso me consumir por esse momento. Eu não posso só viver isso, entendeu? Quer dizer, o medo seria uma forma de acordar, para você reagir ao determinado estímulo. O pânico é a paralisia, né? Quer dizer, você... É a paralisia. No pânico você paralisa e não faz nada. Quando nada funciona, você se desorganiza emocionalmente, o seu lado racional não dá conta e você trava. Você trava porque você não encontra recursos para aquilo, né? O medo faz você começar, talvez, a planejar. Entendeu? Cara, eu tô com medo disso, eu tô achando que isso pode acontecer, então eu vou pensar em alguma coisa, eu vou fazer, eu vou criar uma estratégia. Mas o pânico não. O pânico você é tomado, assolado pelas emoções e a razão não funciona. As emoções, elas tomam tanto você que você não consegue botar o raciocínio para te organizar. Perfeito. Entendeu? Eu tenho um amigo italiano e numa conversa que eu tive com ele, ele estava falando que o que ele acha que ajudou muito a Itália foi que a população identificou um medo muito grande do que estava acontecendo. E a própria população respeitou todas as medidas de restrição. Ele disse que não via ninguém na rua. Foi até estranho, porque ele acordava de manhã
e não ouvia barulho, não tinha barulho. É como se ele estivesse no interior do país, totalmente isolado de todo mundo, porque não tinha o barulho normal, aquela poluição sonora que é comum quando a gente levanta, as pessoas estão ouvindo rádio, carro passando, e ele disse que não tinha. Quando ele ia ao supermercado, por exemplo, ele não via carros na rua, realmente estava tudo parado. Mas muito em função desse medo, porque eles entenderam ali que havia um problema, precisava ser resolvido, conseguiram reconhecer o problema. Né? Então, nesse caso, o medo ele tende a ser um mecanismo de defesa, realmente, para a pessoa. Uhum. Tá. O medo, ele é sempre positivo porque ele te coloca, né, com a sensação de que você precisa se proteger de alguma coisa, tá? Não é de tudo, porque o pânico, você não sabe nem localizar do que é. É uma sensação com um todo. Difícil, o medo né? não. O medo, ele é um mecanismo de defesa, né? Ele te pontua, ele te sinaliza, opa, eu estou sentindo que alguma coisa, eu fico mais atento com medo, né? Com pânico eu bloqueio, eu paro, né? Entendi. Então eu acho que o medo lá ajudou com que as pessoas começassem a pensar em estratégias, né? Começassem a pensar no que elas fariam diante desse grande mal invisível que estava chegando, né? E que ninguém ainda tinha um histórico, não sabia como lidar, não sabia como impedir que isso fizesse o estrago que fez. Entendi. Do que você tem visto no seu consultório, as pessoas elas têm conseguido, apesar de todo esse problema, esse aumento de ansiedade, essa dificuldade de autogestão, elas têm conseguido, já passados aí 3 meses aproximadamente desse processo de distanciamento social, já estão conseguindo lidar melhor com isso? Você acha que a coisa tem se agravado? Tem melhorado ou tem piorado com o passar do tempo? Olha, a gente são pessoas diversas, com quadros diversos, com momentos de vida diversos, né? Então, eu diria que algumas pessoas que estão vivendo mais a inconstância, né? A inconstância da vida, né? Que estão passando por situações mais preocupantes a nível de emprego, de salário, essas pessoas ainda não estão lidando bem, né? Porque elas estão numa eminência o tempo todo da perda, né? De um sentimento de perda, de um sentimento de caos, que além do caos que já está havendo, que pode haver na sua vida pessoal, financeira, familiar, social, etc. Outras pessoas que são mais resilientes também, né? E que estavam mais no controle de alguma maneira. E de que controle? Elas tinham uma reservinha, entendeu? Ou conseguiram fazer parcerias com os seus patrões, clientes, entendeu? Para receberem metade. Fizeram, né, algumas negociações. Essas pessoas conseguiram evoluir, sim. Estão conseguindo ter um momento menos intenso, de menos sofrimento, sim, né? Mas cada caso acaba sendo um caso, né? Cada momento e cada tipo de personalidade, cada pessoa, a maneira como você lida com a sua realidade, com o mundo, ela é muito a sua experiência emocional. Então, como cada um tem uma maneira de lidar, cada um está respondendo. Mas eu diria que para algumas pessoas que elas ainda estão muito inseguras com a situação social, econômica e financeira do país, para elas continua sendo mais difícil. Entendi. Eu também tenho ouvido muito falar, né, quer dizer, a gente tem percebido que muitos problemas que a gente tinha embaixo do tapete, eles afloraram com todo esse processo. As diferenças sociais apareceram, os invisíveis apareceram, agora questões raciais já estão também sendo discutidas, até por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, e isso trouxe também essa discussão de volta para cá. Enfim, todo esse problema social, no final das contas,
está gerando muita discussão e tem muita gente dizendo que a sociedade vai sair melhor dessa pandemia. Você acredita que, de fato, a sociedade como um todo saia melhor ou que pessoas que já tinham alguma consciência como é que se diz? Consolidaram essa consciência e aqueles que não tinham consciência, enfim, não se preocupavam com isso, continuam sem se preocupar. Como é que você vê isso? É muito difícil de você falar de um grupo tão grande de pessoas que é o social, né? Eu vejo que existem pessoas que elas se consolidaram, né? E elas já tinham um olhar diferenciado. Esse olhar se amplificou, né? E eu vejo que existem pessoas que não, elas continuam olhando para o mundo da mesma forma, né? Agora, fato é que a gente tem, né? No outro dia eu estava vendo uma entrevista da TV Cultura e uma socióloga, ela estava dizendo que no Morro do Alemão, né? No momento em que, como é que eu vou dizer, que o poder público não entrou, não agiu, né? Não deu condições a eles de lidar com esse momento da pandemia, porque não tem água, pessoas que moram em casas apertadas, eles fizeram um conselho, né, na comunidade, né, para poder lidar com esse momento. Eles se reuniram, a comunidade se reuniu, montou um conselho para ver como é que eles iam resolver para que não houvesse uma devastação lá, né? E essa socióloga disse que isso é uma coisa de um nível muito alto, entendeu? E que a gente normalmente acharia que pessoas de uma comunidade tão simples, pessoas tão, né, sem recursos, não seriam capazes de criar um conselho nesse nível. Um nível, né, de organização elevado para uma população... Nível de organização. Né? Porque a gente, quando olha para essas comunidades, a gente acha que eles não têm cultura, que eles não têm educação, que eles não têm uma série de coisas. E eles, de fato, não têm uma série de coisas, mas eles têm muitas outras coisas. E eles têm um olhar muito amplificado sobre esse social, sobre essas necessidades, né? Sobre a falta. Então, eu acho que algumas pessoas, sim, né, estão se despertando para isso, e talvez essas pessoas, né? Porque eu sempre digo que depois que você descortina, depois que você abre aquela porta, né, a realidade nunca mais é do jeito que ela foi, né? Foi como você abriu. Cada vez que você se conhece, mais você vê a necessidade de você se conhecer. Então, eu acredito que as pessoas que elas estejam entendendo, fazendo uma leitura mais humanizada do que está acontecendo no mundo nesse momento, essas pessoas não voltem mais a ser quem elas eram ou voltem a ter o olhar que elas eram. Agora, quem não evoluiu do olhar, entendeu? Com tudo isso que está acontecendo, eu acho que não vai conseguir chegar lá. Entendi. Mas mesmo assim é um grupo muito grande para a gente poder, né, afirmar, e isso a gente vê que existem pessoas que elas continuam com o mesmo discurso, né? A gente vê na fala da pessoa que a pessoa continua com o mesmo discurso, apesar de tudo que está acontecendo, que ela encontra uma justificativa para tudo que está acontecendo, né? Então, a gente vai vendo a rigidez. E essa rigidez também não tem a ver, vamos dizer assim, não vou nem classificar, na falta de palavra, vou colocar, com egocentrismo, com egoísmo. Tem a ver mesmo com medo. O medo de perder suas certezas, porque no momento em que eu perco as minhas certezas, quem eu sou? Né? Então, tem mais a ver com um pouquinho da rigidez. Entendi. É lógico que é difícil da gente avaliar, né, o todo por meia dúzia que a gente conhece. Né? A sociedade é muito, muito diversa, muito grande. Né? Então, tudo que a gente pode... a nossa leitura de mundo ela está muito restrita ao que a gente consegue, ao que a gente consegue alcançar, né? Onde a nossa visão consegue alcançar, inclusive na questão das bolhas. Eu, por exemplo, sigo alguns canais no YouTube, assisto determinados programas, assisto determinados canais de TV, leio determinados livros. Então, você tem ali
querendo ou não, uma bolha formada, né? Quer dizer, o seu modelo de informação está muito traçado dentro dessa bolha. E aí a gente identifica também que existem diversas bolhas e essas bolhas também elas se cruzam em alguns momentos, né? Não raro, pessoas que eu conheço gostam de coisas completamente diferentes do que eu gosto, mas assistem canais ou leem coisas semelhantes ao que eu leio. Com esse processo de isolamento social, onde as pessoas ficaram mais fechadas dentro da sua casa, e aí o seu único canal para o mundo passou a ser a internet, basicamente passou a ser a internet, você acha que esse comportamento de bolha, ele se acirrou mais, ele ficou mais evidente ou não? Isso não interferiu? Olha, não tem como te afirmar nem te negar, porque volta à resposta anterior. As pessoas que elas buscam informação, né, elas usaram o recurso da internet, né, para ampliar isso, para ampliar o olhar e para ampliar a bolha, né? Pessoas que já não tinham essa busca, né, elas continuaram vivendo as suas vidas, entendeu? Dentro daquele mundinho que é mais confortável para elas, né? E eu não digo mais confortável como uma forma de alienação, né? Mas muito mais um medo, né? Exatamente, né? Um medo dessa insegurança toda. Então eu procuro me concentrar, né? Eu enrijeço, eu reforço as barreiras dessa minha bolha, porque é aqui que eu me sinto seguro, né? Existem outras pessoas que elas desenvolveram uma maneira mais aberta de enxergar que a gente vai precisar transformar a maneira como a gente lida com esse mundo, a maneira como a gente olha para cada uma das pessoas, né? Mesmo as que a gente não conhece, né? Então, esse olhar, essa mudança nessa relação, ela é muito importante para o mundo evoluir. Não existe transformação, né? Primeiro sem a educação, mas a educação que a gente fala é uma educação da informação. Eu preciso me informar, eu preciso ser informado, eu preciso ter coisas em torno de mim, né, que me amplifiquem o olhar, que me amplifiquem a maneira de ver, né, de lidar, de conhecer esse novo, sem que esse novo me cause uma ruptura nas minhas estruturas, né, nas minhas estruturas. Então, eu preciso dessa educação, eu preciso desse renovar, porque a sociedade ela só vai mudar no momento em que a gente entender, né, que não passa pela cor da pele, né, que não passa por uma série de preconceitos que a gente vive há muito tempo, né? Passa por essa capacitação e por esse direito que eu digo que eu quero ter, né? Eu quero ter o direito de ser como eu sou, de viver, de gostar das coisas que eu gosto. Então, eu preciso entender que você e qualquer outro tem o mesmo direito que eu, né? E que também esse direito termina onde o do outro começa, né? Porque a gente também precisa entender que não é um direito irrestrito, sem limites, né? O meu direito termina aonde do outro começa. Existe um outro ali, sim, né? Que também quer ser assegurado dos mesmos direitos que eu. Então, eu não tenho como te afirmar, te dar certeza sobre essa bolha, mas volto à resposta anterior. Eu acredito que existam pessoas que elas são mais abertas, entendeu? Para essas que buscam mais, elas querem entender o que está acontecendo, e elas já eram abertas, então elas amplificam. E as pessoas que são menos, que elas são mais medrosas, né? Elas se mantêm. Elas não encurtam, mas elas se mantêm. Elas tentam manter, pelo menos, aquilo que elas têm. Entendi. Bom, Margarete, me vinguei, que agora eu fiz um monte de pergunta. É sempre o contrário. Me deixou na saia justa, me botou na frente da câmera, né?
E eu queria saber de você, assim, o que você gostaria de falar, qual seria a sua mensagem para quem está vendo a gente, o que você falaria aí para encerrar a sua fala? O que eu diria é, vamos buscar, né? Vamos buscar maior autoconhecimento, entender o que nós queremos para a gente, porque a partir do momento em que eu me entendo comigo, fica mais fácil de eu me entender com esse mundo, né? Não é através do outro que eu me significo, né? É em parte, mas eu preciso me significar para entender qual é o significado que eu vou dar ao mundo sobre mim, né? Então, isso é muito importante. Busque entender os seus significados. Qual é a validade do que a gente está vivendo? Busquem aprender com as menores coisas, com as menores pessoas, com todas as informações, né? Mas crie um filtro. Crie um filtro para aquilo, né? Porque qualidade de vida é fundamental. E eu só tenho qualidade de vida quando eu entendo quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, o que eu estou projetando de mim nesse mundo. Entendeu? Então, autoconhecimento é fundamental. Então, a saúde mental passa pelo autoconhecimento, não dá para ter um sem o outro. Passa, não tem jeito, passa pelo autoconhecimento. Entendeu? Saúde mental passa por esse momento, né, onde eu me concentro no meu centro. Eu não estou tão afastada do meu eixo. Maravilha. Margarete, muito obrigado. Poxa, eu te agradeço demais aí. Foi muito legal a conversa. Gostei muito, muito, muito. Tá? Eu que agradeço a sua oportunidade. Eu que agradeço a sua oportunidade. Fiquei muito feliz de estar podendo passar isso aqui com você, né? Obrigada pelo carinho, né, com que você me apresentou também, tá? E que a gente tenha encontrado uma maneira de contribuir um pouco mais para as pessoas, né, nesse momento. Maravilha. Bom, obrigado.